Opa, vamos lá pessoal, mais uma questão do Enem, uma questão que vai trabalhar conceitos de função do primeiro grau, basicamente, equação do primeiro grau, que é a questão da fórmula de Young, que caiu na questão 167 do Caderno Cinza do Enem 2015, que ela fala o seguinte: existe uma fórmula que ela é utilizada para calcular a dosagem de medicamento comparando criança com adulto. A dosagem da criança é igual à fórmula idade da criança em anos sobre idade da criança em anos mais 12, tudo vezes a dosagem do adulto. E aí se liga no problema. Uma enfermeira deve administrar um medicamento X a uma criança, cuja dosagem é 60 miligramas, ok? Então, beleza. Não se sabe a idade da criança. Sabe-se que horas antes foi administrada 14 miligramas de um medicamento Y, cuja dosagem do adulto é 42. Então, vem cá. Que eu descobri aqui? Que a dosagem da criança, a dose da criança, ela é 14 quando... A dosagem da criança é 14 quando a dosagem do adulto for 42. Eu transcrevi aqui, mas basicamente deixa eu explicar novamente. Ele fala que uma enfermeira deve administrar um medicamento X a uma criança, cuja dosagem é 60 miligramas, mas aqui está errado, cuja dosagem do adulto, certo? Então eu tenho dois casos. Esse caso é um conhecido. A dosagem da criança é 14 quando a do adulto é 42, mas o problema está nesse patamar aqui. Eu quero saber, provavelmente, a dosagem da criança quando, que é a dosagem X, né? No caso, medicamento X, quando a dosagem do adulto for 60. Então, ele quer saber comparar o 60 com a da criança, mas eu não sei, mas ele me deu uma informação já importante. Então, através dessa informação, eu vou trabalhar a questão. Mas por que isso, Humberto? Porque, entenda, eu tenho dosagem da criança, eu tenho idade da criança e dosagem do adulto. Dosagem do adulto, dosagem da criança. Falta a idade. Então, essa informação, ela vai me ajudar a encontrar o que? A idade da criança. Idade da criança. Porque essa parte está na fórmula de Young, ok? Logo, eu uso essa informação para encontrar a idade da criança e depois eu jogo na segunda parte do problema. Que ele está perguntando exatamente qual será a dosagem do medicamento X que deverá ser administrada para a criança. Lógico que esse 60 não era da criança, era dosagem adulta, eu tinha esquecido de inserir na questão, que eu prefiro transcrever para não ficar tão maçante o vídeo. Então vem comigo, pessoal. Olha a fórmula e vamos substituir os dados. Dose da criança, 14. Substituiu na fórmula antes da igualdade, 14. Idade da criança em anos, não sei, vou chamar de I. Sobre, embaixo, idade da criança mais 12. Não sei, idade da criança mais 12. Isso tudo vai multiplicar por quem? Pela dosagem do adulto. Dosagem do adulto, eu sei que é 42 nesse caso. Substitui 42 aqui, substitui o 14 aqui. Essa equação vai me permitir que eu encontre a idade da criança. Todo mundo prestando atenção? Então, vamos que vamos. 42 está no numerador, 42 vezes I, 42I, certo? Embaixo do 42 tem um 1 vezes essa coisa toda aqui, dá essa coisa toda aqui, que é I mais 12. Multiplica cruzado, 14 vezes I, 14I. 14 vezes 12, fazendo aqui, 14 vezes 12, 168. 42i vezes 1, 42i. Deixo ir I de um lado, Is de um lado e números que não tem I do outro. Deixo 42i aqui, pego esse 14 que é positivo, jogo para cá negativo. 42 tirando 14 dá exatamente 28. Então, aqui deu 28i. Do lado de lá ficou 168. Para descobrir a idade da criança, é só passar o 28 para cá, dividindo, porque ele estava multiplicando. Então, o i vai ser igual a
168 dividido por 28, 168 dividido por 28 dá exatamente 6. Então, a criança tem 6 anos. Se a criança tem 6 anos, eu termino a questão usando novamente a fórmula de Young. A fórmula de Young diz o que mesmo? Ela tem dosagem da criança, ela tem idade da criança sobre idade mais 12, desculpa aqui, isso tudo vezes a dosagem do adulto. E agora eu vou fazer a questão. Lembrando que no início da questão, ele disse que a enfermeira estava com um problema. Ela precisava de descobrir a dosagem da criança, sabendo que a dosagem do adulto era 60. Então, ela sabia a dosagem do adulto, mas não sabia a dosagem da criança, ok? Que é o que a gente vai encontrar agora. Mas ela também não sabia a idade. Aí, o que ela fez? Ela tem que trabalhar as informações conhecidas, o que é conhecido? Que quando a criança é 14, o adulto é 42, certo? E aí, com essas duas informações, 14 e 42, mostrei claramente aqui que a idade é 6. Então, eu tenho esse procedimento aqui na fórmula substituindo. E aí, eu tenho dosagem da criança é igual a 6 vezes 60 na parte de cima, na parte de baixo, 1 vezes esse resultado que todo mundo sabe que é 18. 12 mais 6, 18. Tudo bem? E aí, eu tenho 360, né? 6 vezes 60 dividido por 18. Conta simples aqui. 36 dividido por 18 dá igual a 2. 2 e sobrou um zerinho, 20. Isso é dosagem. A dosagem é sempre em, no caso, miligrama. Logo, eu descobri que a dosagem da criança em miligrama é 20 miligramas, comparando com a dosagem do adulto quando ela é de 60 miligramas. Essa é a dosagem do medicamento X que vai ser aplicado à criança, ministrado à criança. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, tamo junto.